Bem, a gente está começando agora o primeiro programa Segurança Jurídica Brasil, que tem como objetivo trazer à tona informações, conhecimentos, discussões vinculadas ao ambiente jurídico. E para isso a gente vai ter a presença do nosso convidado permanente, Cristiano Gonzaga, promotor de justiça, escritor, palestrante e que vai estar sempre nos apoiando nessas informações sobre o ambiente jurídico. É com você, Cristiano Gonzaga. Muito obrigado, Gustavo. É um prazer para mim estar aqui no Segurança Jurídica Brasil. Este será o nosso primeiro programa de muitos. Estaremos aqui para esclarecer muitas dúvidas e questões do ambiente jurídico nacional e debatermos sobre temas pertinentes a esta área tão importante do nosso cotidiano. Eu também convido você a nos acompanhar nas redes sociais do canal Viver Brasil. Mande suas perguntas e sugestões de temas para a gente. Os nossos endereços estão aparecendo na tela. E o primeiro tema nosso é: armas de fogo são meios de defesa pessoal? E os pontos que nós abordaremos hoje serão: o que é a legítima defesa no Brasil? Qualquer pessoa pode atuar em legítima defesa? A lei descreve exatamente como devo agir? Faca versus arma de fogo. A utilização desta arma branca é considerada legítima defesa? Existe prisão para quem atua em legítima defesa? Para falarmos sobre isto, o canal Viver Brasil convidou hoje Alex Pertassin, instrutor de técnicas israelenses de combate em área urbana, instrutor de armamento e tiro, armeiro credenciado pela Polícia Federal, atirador desportivo, pentacampeão mineiro e brasileiro de saque rápido indoor, presidente do Tiro Urbano, Clube de Tiro, vice-presidente da Federação Mineira de Tiro Prático, consultor de segurança, cofundador do curso Comportamento Racional. Muito bem, estamos aqui então, Alex. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cristiano. E nós vamos trabalhar algumas temáticas no Brasil, dentro desse programa Segurança Jurídica, que muitos telespectadores, inclusive, têm dúvidas sobre legítima defesa, posso reagir, não posso reagir, enfim. Nós sabemos que, no Brasil, a legítima defesa ela está regulamentada em lei. O nosso Código Penal, ele descreve, lá no seu artigo 25, o que é a legítima defesa, que seria reagir a uma agressão injusta. Uma pessoa que entra na sua casa armada, ou quer te roubar na rua, ou no carro, os requisitos legais estão ali bem delineados. Na lei, nós sabemos que ele pode, então, reagir. Ele pode impedir que ataque a sua família, ataque a sua pessoa, algo que seja atual, iminente, esteja acontecendo. Mas eu queria, Alexis, que você dissesse para a gente como é que é na prática essa questão da legítima defesa, a mecânica da legítima defesa, essa parte não teórica, mas prática. Como é que funciona isso? Como é que eu encaixo os requisitos legais no fato concreto? Bom, Cristiano, é uma pergunta muito interessante, muito inteligente até da sua parte. Eu vou citar uma parte num curso que a gente ministra, né, que é o Comportamento Racional, onde eu dou para o meu aluno um par de luva de boxe. E vou mostrar uma foto do Mike Tyson. E vou perguntar para ele se ele consegue afrontar o Mike Tyson ou enfrentar o Mike Tyson, sendo que as armas são iguais. Ele tem um par de luva de boxe e o Mike Tyson tem um par de luva de boxe. A resposta normalmente vai ser não, porque o Tyson é um lutador consagrado, né, com um treinamento assim de anos e anos. O que eu quero dizer com isso? Na prática, uma legítima defesa, ela vai ser influenciada por diversos fatores, tá? Essa pessoa que vai querer se defender, tentar se defender, ele tem treinamento? Tem um treinamento mecânico? Ele tem um treinamento racional? Ele entende qual a situação que ele está se envolvendo?
ele consegue fazer uma leitura desse ambiente. Porque não é tão simples a pessoa achar que pode comprar uma arma de fogo, entrou um cidadão, um agressor na sua casa, você atirar nesse cidadão. É um pouquinho mais que isso. A parte mecânica é um dos princípios que a gente tem que aprender e tem que treinar e tem que assimilar para esse tipo de defesa. Mas a parte do conhecimento racional é mais importante do que a própria parte mecânica. É muito bom, Alex. E outra coisa que eu acho relevante nós falarmos aqui, a gente que atua na área, eu como promotor de justiça, você também como instrutor, é que a legítima defesa, ela não tem aqueles requisitos legais tão bem delineados, de forma milimétrica, no dia a dia. Exatamente. A gente que está acostumado com embates, questões envolvendo até mesmo operações em que a polícia tem que fazer uma incursão numa comunidade carente, assim por diante, as pessoas têm que entender, eu queria que você falasse um pouco mais do dia a dia, porque não é tão fácil eu chegar e falar, eu estou em legítima defesa, eu tenho que dar 1 disparo ou 2 disparos. Eu estou reagindo, como é que é a reação? Porque uma coisa é você estar lá no seu stand de tiro, junto com outros alunos, Exatamente. ensinando, protetor auricular, mas e no dia a dia? E um policial militar que está na rua e precisa pensar em fração, na verdade, de segundos. Isso tem que ser bem demonstrado para o telespectador, para ele entender que a legítima defesa não é algo tão fácil de visualizar no dia a dia. Na lei, sim, mas e na prática, essas questões milimétricas, como é que você pensa nisso? Olha só, outra pergunta muito interessante. Por quê? Você vai ver uma parte policial, uma força policial que vai adentrar a uma comunidade. Eles fazem uma programação, eles fazem todo um croquis, tem todo um treinamento, quem vai aqui, quem vai ali, quem vai aqui, e muitas das vezes ainda dá errado. Com toda a programação, uma programação daquele local, daquela formatação, ainda costuma dar errado. É o caso que os órgãos de segurança, SWAT, nos Estados Unidos, que vamos falar de televisão um pouquinho, eles fazem toda a programação, fazem maquete, aquela coisa toda. Bom, falando isso, onde eu vou chegar? Se os profissionais, com todo o treinamento, com todo o conhecimento, eles recebem as informações, ainda conseguem ainda ter algumas falhas, não é 100% de certeza, imagina o civil, o cidadão que simplesmente quer se defender. Então, o que eu falo muito, que você tem que treinar excessivamente, com a constância, a sua defesa mecânica. Aprender exatamente qual o poder que uma arma de fogo te dá. E mais, você tem que começar a entender essa parte da lei e da legítima defesa. O agressor frontal, eu posso disparar uma arma de fogo nele? Frontal. Se ele virar e começar a se evadir do local, eu posso continuar a disparar essa arma de fogo nele? Então, isso é muito interessante, porque na hora, se você for definir na hora, você vai errar. Você tem que entender antecipadamente desta matéria, para que na hora você não tenha que, opa, o que eu vou fazer? Eu já sei, eu já tenho treinamento para isso. Então eu sei que frontalmente, numa agressão constante em sua direção, eu posso me defender. A partir da hora que aquela agressão cessou, ele fugiu, e eu continuar com a minha defesa, eu fiz o quê? O excesso. Sim. O que você falou da lei, é a pontuação da lei. Sim. Mas naquele momento, se eu não tiver esse treinamento, eu vou cometer o quê? Uma falha e vou ser julgado pela lei por ter cometido esse erro. Como é que eu aprendo isso? Treinando, aprendendo, não só mecanicamente, o poder que a arma vai me dar ou não, mas também das situações que eu posso enfrentar. Sim. Eu acho que é interessante também, se a gente passar fazendo um gancho para a segunda pergunta, que tem muito a ver com isso, o treinamento, enfim, as pessoas que podem atuar. Outra dúvida que se tem é, o telespectador pode ter essa dúvida, inclusive dele, qualquer pessoa pode atuar em legítima defesa? Será que um cidadão comum, ele pensa, eu, cidadão comum, estou lá sozinho, alguém invade minha casa, eu tenho uma faca de cozinha, eu posso reagir? Eu posso proteger minha família com uma faca de cozinha? Eu posso, por exemplo, na rua, alguém quer tomar meu relógio no carro, tomar o meu carro. Eu posso pegar a pessoa pelos cabelos, enfim, aquela questão prática.
ele está armado, o que eu posso fazer? Porque acho que a dúvida que muitos têm é essa, qualquer pessoa poderia atuar em legítima defesa? Eu particularmente vejo direto pessoas me perguntando, você é promotor de justiça, outro é policial, outro é delegado de polícia, vocês podem atuar porque vocês andam armados, mas e quem não anda? Eu posso atuar? Acho que é uma dúvida que muitos têm. A legítima defesa é um instituto legal e assegurado pela Constituição Federal. Então eu passo para você essa pergunta. Qualquer pessoa pode atuar em legítima defesa? Um policial atuando seria de forma mais racional, mais milimétrico na lei? Um cidadão comum que nunca pegou numa arma de fogo, alguém invade a casa dele, ele pega a arma da esposa, a esposa pega a arma do marido, nunca tirou. Essas questões variam, porque o policial está preparado para aquilo, mas o cidadão comum não está. Então, eu queria que o senhor fizesse uma comparação entre os dois, policial e pessoa comum, e se ambos podem, sim, atuar ou não na legítima defesa. Outra pergunta também que eu vou responder com o maior prazer. No caso do treinamento policial, eu falo muitas vezes que os nossos órgãos de segurança deveriam ter mais atenção do governo, mais treinamento, inclusive mais treinamentos mecânicos, na parte mecânica. Mas, eu falei agora com um policial amigo meu, ele estava conversando comigo, pô, você é um atirador esportivo, você dá aí 10, 15 mil tiros por ano, eu não consigo ter essa qualidade de tiro, mas eu falei, mas presta atenção, mas eu não tenho a sua qualidade de comportamento. Eu chego num lugar, lá na praça, por exemplo, perto do clube, ele bate o olho, ele consegue fazer uma visualização totalmente profissional, que às vezes eu não consigo fazer, mesmo que eu treine muito para isso. Então ele tem a vantagem de saber o que é avaliar a situação. Eu posso até atirar melhor do que ele, mecanicamente, mas ele consegue ter uma avaliação superior à minha, onde ele vai fazer o balanço comigo. Sobre a defesa da sua casa, por exemplo, né, sua lei de defesa, todo mundo tem o direito, tanto que no Brasil é permitido que se compre uma arma, e ela esteja na sua casa, ou no seu escritório, ou empresa, desde que seja um representante legal. Então, eu acho que todo mundo, se assim o desejar, pode ter uma arma de fogo em casa, ou um outro tipo de defesa. Ele vai usar aquilo... Aí é com ele. Aí que a pergunta que a pergunta-chave está aí. Você vai usar ou não? Aí você tem que racionalizar a situação e naquela situação você tem que entender se você deve ou não usar. Sim. Tá? Eu falo muito, a pessoa tem uma arma apontada para você. Você vai tentar sacar a sua arma e atirar nela? Não é impossível. Então, de cada situação, você vai ter uma resposta. Você vai ter uma situação ímpar. Então, eu acho que todo cidadão tem o direito de se defender, sim, e deveria se defender. Mas cada situação ele vai ter uma figura, tá, do alvo difícil de arrumar, porque cada uma vai ser diferente. O policial tem um treinamento, o cidadão civil não tem, mas ele tem que buscar o treinamento. Sim. Ele vai buscar para poder atingir essa parte aí. Mas eu acho que o direito já está assegurado pela lei, você tem uma arma de fogo em casa, e você vai usar de acordo com a sua necessidade, e vou repetir a palavra racionalidade. Perfeito. Muito bem, Alex. Vamos fazer aqui um rápido intervalo, a gente volta com mais perguntas e mais temas envolvendo legítima defesa. Ok, até já.